Olha só, Isa, quando eu comecei a pensar, primeiro pensar na profissão de professor, né? Eu fui um cara que, quando eu cheguei no ensino médio, eu estava na minha época, oitava série, né? O equivalente ao nono ano. Eu estudei em colégio particular, desde a minha primeira série até a oitava série. Em Curitiba? Em Curitiba. E eu lembro que minha mãe era professora de escola pública. Ela, assim, gastava a vida para poder pagar o colégio no ano todo, porque era caro, né? Porque ela falava para mim assim, ó, a única coisa que eu vou poder deixar para você é o estudo. Eu não vou conseguir te deixar nada material, mas o estudo eu consigo te deixar. Então ela investiu no estudo literalmente. E aí eu lembro que eu ia pro colégio de manhã e à tarde ia pro colégio que minha mãe estava. Então ela ficava com ela no colégio, fazendo minhas tarefas de casa, enfim, enquanto ela estava trabalhando. E ela trabalhava na rede pública de Curitiba. E eu lembro que quando eu chegou na oitava série, eu já estava um pouco mais velho, já entendia mais as coisas. Eu falei, puxa, eu preciso aliviar esse fardo da minha mãe, que é pagar colégio. Então eu preciso procurar um colégio público bom para estudar, para tirar esse peso da minha mãe, esse peso financeiro. E eu lembro que daí existia um colégio lá em Curitiba chamado Cefet, que na verdade era escola técnica, né? O Cefet, ele é equivalente aos IFES que tem hoje, né? Institutos Federais de Educação. E era o Cefet na época, eu falei, bom, vou fazer Cefet. Só que eu não parei para pensar que no Cefet, basicamente todos os cursos que tinham lá, a base do Cefet era matemática, física e química. Matérias que eu não tinha habilidade nenhuma, entendeu? Mas era um ótimo colégio, porque era um colégio federal. Falei, não, vou fazer Cefet. E entrei no Cefet, tinha que fazer até um mini vestibularzinho na época para entrar, tal, passei, beleza, entrei. E quando eu entrei no Cefet, falei, puxa, isso aqui não é para mim. Eu fui fazer ainda edificações, que é equivale à engenharia civil. Falei, nossa senhora, não sirvo para isso, não é para mim. E aí, quando eu aos trancos e barrancos consegui terminar o Cefet, eu falei, eu vou fazer uma faculdade de outra coisa e fui fazer relações públicas. Entrei em relações públicas, fiz um ano de relações públicas, era muito legal o curso, mas de tudo que tinha em relações públicas, o que eu mais gostava era a parte de texto e de teoria da comunicação. Falei, puxa, ainda não é isso que eu quero. Aí eu tranquei a faculdade e fiquei só trabalhando. Eu trabalhei desde os 15 anos, né? Então eu já estava na faculdade lá com os seus 18, lá 19 anos. E fui ficar só trabalhando para ajudar em casa. Que trabalho? Trabalhei de tudo um pouco. Fiz desde repositor de mercado, fazer reposição de cera e sabão, até trabalhei com mármore e granito. Então eu fazia entregas de pias de granito, de mármore, enfim. Trabalhei com eventos também. Eu era o cara que montava as aparelhagens de som nos eventos, tipo treinamento de empresas. Então era uma sala de hotel que você colocava sonorização, projetor multimídia e ficava cuidando. E eu lembro que uma vez, atrás de uma mesa de som dessa, cuidando de um evento, eu fiquei pensando, puxa, essa profissão aqui não é para mim. Né? Eu quero uma profissão que possa impactar a vida das pessoas. E eu sentia que naquela profissão de eventos que eu estava ali montando o equipamento, eu não estava impactando a vida das pessoas. Eu falei, putz, eu quero uma profissão que eu possa impactar. E aí eu lembrei da minha mãe, sendo professora. Minha mãe é professora de educação física, hoje aposentada. E eu lembrei dela nas aulas dela, mas não na aula pela aula, no quanto ela impactava a vida dos alunos nos corredores, em conversa de corredor, dando um conselho, dando ajuda. Eu falei, olha, tá aí, ó. Profissão que impacta a vida das pessoas, professor. Então, o primeiro momento da minha cabeça veio, poxa, eu quero uma profissão que impacta a vida das pessoas. Aí, segundo veio, professor, porque eu lembrei da minha mãe. Eu falei, tá, professor. Mas professor do quê? O que eu tenho habilidade? Aí eu lembrei que quando eu estava na escola, eu sempre tive facilidade com língua portuguesa. Eu ia para aula, prestava atenção na aula, ouvia o professor falando, ia para casa, fazia tarefa de casa, chegava na prova e ia bem. Então eu falei, poxa, sempre tive habilidade com língua portuguesa.